Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar com vocês mais um vídeo sobre as três marcas da existência, Anicca, Dukkha e Anatta. São ensinamentos profundos e indispensáveis para progredirmos no caminho da iluminação. Seja muito bem-vindo ao canal Visão Budista. O tema de hoje é a característica Anatta, ou Anatta Lakkhana. O conteúdo desse vídeo envolve introdução, resumo do vídeo característica Anicca, resumo do vídeo característica Dukkha, significados de Atta e Anatta, e significados de curto prazo e longo prazo. Vamos apresentar também contemplando as três características da existência. E, finalmente, vamos apresentar o seguinte tópico: as três características são universais e estão relacionadas entre si. Vamos à introdução. Tudo que há no mundo tem três marcas de existência, ou três características intrínsecas, expressas pelas palavras em Pali, Anicca, Dukkha e Anatta. Essas três características estão relacionadas entre si. Quando uma pessoa as compreende, ela alcança o primeiro estágio do caminho, chamado Sotapanna. Com isso, ela não renascerá jamais nos quatro reinos ruins e evitará os piores sofrimentos do processo de renascimento. Nos dois vídeos anteriores, tratamos de Anicca e Dukkha. É recomendável assisti-los para só depois prosseguir com o presente vídeo. O objetivo desse vídeo é explicar o que é e o que significa a característica Anatta, ou em Pali, Anatta Lakkhana. Vamos ao resumo do vídeo característica Anicca, ou Anicca Lakkhana, que chamamos de V1 Anicca. O conceito de Anicca é profundo e pode ser expresso de diferentes formas, mas todas estão relacionadas entre si. Vamos ver algumas delas. Primeira, em longo prazo é impossível manter as coisas para satisfazer os nossos desejos. Ou 2. Tudo que acreditamos que pode nos proporcionar felicidade duradoura, surge e é destruído, e, enquanto dura, está sujeito a mudanças imprevisíveis. Ou ainda, 3. Não há nada neste mundo que seja valioso e possa proporcionar felicidade duradoura, etc. Se conseguirmos perceber o significado de Anicca, como está expresso nessas frases, então temos a percepção correta da natureza do mundo, a percepção Anicca. Mas se acharmos que em longo prazo é possível manter as coisas para satisfazer os nossos desejos, ou 2, que as coisas do mundo podem nos proporcionar felicidade duradoura, ou ainda 3, que as coisas do mundo têm valor real e que valem a pena nos esforçar para consegui-las, então temos a percepção errada da natureza do mundo, a percepção Nitya. A causa raiz de Anicca são as qualidades inerentes das coisas do mundo. Elas surgem, permanecem por certo tempo, entram em decadência e perecem. Enquanto duram, ficam sujeitas a mudanças inesperadas. Essa é a impermanência, a verdadeira causa ou causa raiz de Anicca. Vamos ao resumo do vídeo característica Dukkha, que chamamos V2-Dukkha. O Buda explicou que no mundo há sofrimento e felicidade. Nos bons reinos, reinos acima do reino humano, há pouco sofrimento. Mas nos quatro reinos ruins, que estão abaixo do reino humano, há um sofrimento inimaginável. No reino humano, há momentos agradáveis, que chamamos felicidade, e desagradáveis, que chamamos sofrimento.
aproximadamente nas mesmas proporções. Todas as coisas do mundo têm o sofrimento como uma característica intrínseca ou uma qualidade inerente que fica oculta. Mas se houver desejo e apego a essas coisas, o sofrimento é inevitável. As pessoas comuns, aquelas que não alcançaram nenhum estágio do caminho da iluminação, acham que esses momentos agradáveis são a verdadeira felicidade. Por isso, se esforçam muito para obtê-los e mantê-los. Elas têm uma percepção errada da natureza do mundo, a percepção nitya. De fato, todas as coisas do mundo têm natureza anitya, incluindo nossos próprios corpos e pensamentos, e não podem nos proporcionar felicidade duradoura, apenas momentos agradáveis que duram pouco. Ao ignorarem esse fato, essas pessoas comuns desejam e se apegam às coisas do mundo, e com isso ficam sujeitos ao sofrimento. A segunda marca da existência, que também chamamos dukkha lakkhana. Nota-se que o desejo e apego surgem porque temos uma percepção errada da natureza do mundo, percepção nitya. Essa é a verdadeira causa do sofrimento, o que significa que o sofrimento não está nas coisas do mundo, mas é algo que fazemos a nós mesmos. Há pessoas que se apegam tão fortemente às coisas do mundo que, para obter e manter o que desejam, praticam ações imorais. Os frutos dessas ações podem levá-las a renascimentos em reinos ruins, aonde há muito sofrimento. Elas não desejam nascer nesses reinos, mas não têm nenhum controle desse processo. Por isso, se sentem impotentes e desamparadas. Isso é anatta. Tudo nesse mundo tem natureza nitya. Essa é uma característica inerente da natureza e ninguém pode mudá-la. Mas, se entendermos isso, podemos parar de desejá-las e de nos apegar a elas. Assim, vamos interromper o sofrimento e, em longo prazo, não vamos nos sentir desamparados. Esses são breves resumos dos vídeos Anitya e Dukkha. Agora, vamos tratar da característica Anatta. Vamos então ao próximo tópico, significados de Atta e Anatta, com base no Sutta Anatta Lakkhana. A palavra em Pali, Atta, significa ter essência, ter substância ou ter controle total. Então, se algo for de natureza Atta, ao se apossar desse algo, uma pessoa terá controle total sobre ele e poderá chamá-lo minha essência ou meu Atta. Anatta tem significado oposto ao de Atta, ou seja, não ter essência, não ter substância ou não ter nenhum controle. Então, se algo for de natureza Anatta, ao se apossar desse algo, uma pessoa não terá nenhum controle sobre ele e não será possível chamá-lo de meu. O Buda disse que todas as coisas do mundo têm natureza Anatta, Anatta Lakkhana, e que não temos nenhum controle sobre nada desse mundo, incluindo nossos corpos e pensamentos. Isso quer dizer que as coisas do mundo não evoluem como desejamos, mas à sua própria maneira. De fato, elas evoluem de acordo com o princípio de causa e efeito, conhecido no budismo como origem dependente, ou em Pali, Paticca Samuppada. Podemos dizer isso da seguinte forma: se as coisas do mundo, casas, carros, objetos, pessoas, móveis, nossos corpos, nossos pensamentos, etc., forem de natureza Atta, teremos controle total sobre elas. Por exemplo, seremos capazes de manter nosso corpo do jeito que desejamos para sempre. Mas as coisas do mundo
têm natureza anata, ou seja, elas evoluem à sua própria maneira. E não importa o quanto tentemos, não vamos conseguir mantê-las do jeito que desejamos. No exemplo do nosso corpo, não vamos conseguir mantê-lo do jeito que desejamos. Ele vai adoecer, envelhecer, decair e morrer. É interessante observar que algumas coisas, por exemplo, joias de ouro ou de diamante, são bem estáveis e podem durar milhares de anos. Então, algumas pessoas se iludem e acham que têm controle sobre elas, mas, de fato, elas não têm. Afinal, elas são de natureza anata. Vamos explicar por quê. Atualmente, vivemos cerca de 100 anos, um tempo insignificante num samsara infinito. E na morte, vamos deixar tudo para trás, incluindo as joias. Então, vamos perder o controle sobre elas também. Com isso, se pode dizer que, em longo prazo, não temos nenhum controle sobre nada desse mundo, ou que, enquanto estivermos no processo de renascimento, vamos sofrer e ficarmos realmente impotentes e desamparados. Essa é a natureza anata. Vamos ao próximo tópico. O que significam longo prazo e curto prazo? Quando falamos de anitya e anatta, sempre ressaltamos que se trata de consequências de longo prazo. Então, a seguinte pergunta é inevitável: o que significa curto prazo e longo prazo? Curto prazo se refere à vida presente e aos fenômenos que ocorrem durante essa mesma vida. É importante darmos a devida atenção às coisas de curto prazo para diminuir e evitar o sofrimento nessa vida. Por exemplo, ter uma boa educação, um bom emprego e etc. E garantir isso também aos filhos. Se não fizermos isso, certamente vamos ter mais problemas e mais sofrimento. Longo prazo se refere às vidas presente, passadas e futuras, ou seja, se refere ao processo de renascimento sem um começo discernível e sem fim. Para conseguir levar em conta essas coisas, é necessário entender a visão mais ampla do mundo, em especial que a vida continua após a morte, ou seja, considerar que há renascimento. Ressalta-se que é necessário contemplar o quadro de longo prazo para compreender a natureza anitya, dukkha e anatta desse mundo. Sem o processo de renascimento, as explicações que apresentamos sobre elas não fazem nenhum sentido e é impossível entendê-las. Vamos para o próximo tópico. Contemplando as três marcas da existência, anitya, dukkha e anatta. Em geral, achamos que temos controle total sobre as coisas que possuímos. Repetindo, pessoas, casas, carros, eletrodomésticos, nossos corpos, nossos pensamentos, etc. De fato, não temos nenhum controle sobre nada. Tudo no mundo tem natureza anata. Então, se nos apegarmos a alguma coisa em longo prazo, vamos sofrer e sentirmos impotentes e desamparados. Essa sensação de impotência e de desamparo fica bem claro, ou melhor, bem clara, quando entendemos que estamos em um processo recorrente de nascimento, morte e renascimento. Sabemos que na morte vamos renascer, mas não temos ideia e nenhum controle sobre onde isso vai ocorrer. Na verdade, o renascimento ocorre de acordo com as causas e condições no momento da morte. E como já comentamos, as coisas evoluem de acordo com o princípio de causa e efeito, origem dependente ou paticca samuppada. Esse princípio dita onde vamos renascer. Então, estamos realmente desamparados no processo de renascimento. Mesmo que vivamos de maneira perfeita e saudável, na hora da morte, ficaremos impotentes
com um futuro totalmente incerto. Essa é a natureza nata. Vamos para o próximo tópico. As três marcas da existência são universais e estão relacionadas entre si. O Buda disse que todas as coisas do universo, incluindo os 31 reinos e os seres neles existentes, têm essas três características e que elas estão relacionadas entre si. Grosso modo, se podem expressar essas relações da seguinte forma: todas as coisas do mundo têm natureza anitya, por isso, em longo prazo, não conseguimos mantê-las do jeito que desejamos. Essa é a percepção correta que devemos cultivar. Quando achamos que é possível manter todas as coisas do mundo que nos agrada, temos a percepção nitya, que é uma percepção errada. Com isso, vamos desejá-las e nos apegar a elas, e, inevitavelmente, vamos sofrer. Essa é a natureza dukkha. Queremos que as coisas que nos agradam sejam seguras e duradouras, e que as que não nos agradam desapareçam imediatamente. Mas a realidade é que as coisas não atendem às nossas expectativas. Elas são instáveis, propensas a mudanças inesperadas e, invariavelmente, morrem ou perecem e desaparecem. Essa é a natureza nitya. Às vezes conseguimos isso, então nos sentimos felizes, mas não dura. Essa é a natureza nitya. Então, praticamos ações imorais para fazer os bons momentos durarem, o que pode levar a renascimento em reinos ruins, repleto de sofrimento. Então, em longo prazo, vamos perceber que não temos nenhum controle sobre essas coisas. Com isso, vamos nos sentir impotentes e desamparados. Essa é a natureza anatta. Sabemos que não é possível mudar a natureza das coisas do mundo, mas é possível não nos apegar a elas. Assim, não ficaremos sujeitos ao sofrimento e não correremos o risco de nos tornarmos impotentes e desamparados no processo de renascimento. De fato, se fizermos isso, se não nos apegarmos às coisas do mundo, vamos interromper o sofrimento e alcançar a iluminação. Nibbana, onde há felicidade permanente. Era isso que gostaríamos de apresentar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha e compartilhe com as pessoas que achar mais conveniente. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Agora, vamos compartilhar os méritos desse trabalho com todos os seres. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.